E gostaria que, junto comigo, abrisse aí o texto do Evangelho de João, no capítulo 3. Vamos aí fazer uma ligeira exposição do texto. Nós começamos semana passada meditar no Evangelho de João, caminhando com Jesus. Semana passada trabalhamos aí o capítulo 1, de manhã e à noite. Hoje a irmã Ló trabalhou aí o capítulo 2, e agora nós vamos fazer aí uma ligeira exposição do capítulo 3. Muito bem, vamos lá. Para que eu tenha assim um certo didatismo aqui, eu já queria dividir o texto para que ele tenha um pouquinho mais de capacidade. Cada um de nós temos capacidade de entender a estrutura, né? Depois de dividido, aí a gente vai trabalhando. Então nós vamos encontrar aí, do capítulo 3, do 1 ao 21, a primeira frase que nós temos aí, o verso 1, nós temos a apresentação do Nicodemos, ok? Em seguida, do capítulo 3, do verso 2 ao 10, nós temos aí um ciclo de 3 perguntas do Nicodemos e 3 respostas de Jesus. Em seguida, o capítulo 11 ao 21, você tem um discurso de Jesus que vai ser desencadeado a partir desse diálogo de 3 perguntas e 3 respostas. E por fim, nós temos aí, né, um testemunho, ou um posicionamento firme do João Batista em relação a 2 grupos que agora estão concomitantes ali, evangelizando, trabalhando, que é o grupo de João Batista e o grupo de Jesus. Então vamos aí, a nossa exposição, a nossa leitura, e que o Espírito de Deus fale aos nossos corações. Muito bem, então como nós já tivemos algum contato, eu preciso lembrar os irmãos que o livro de João, ele tem um propósito. Ele vai mostrar para nós que Jesus ele vai em 3 ocasiões para Jerusalém. É daí que nós deduzimos dos 3 anos de ministério. Diferente dos outros 3 evangelhos, em que você tem Jesus nos discursos mais abertos, em que tem a intenção de narrar o trabalho de Jesus no norte, na Galileia, Jesus agora, o Evangelho de João tem agora a intenção de mostrar que ele está na Galileia. Nós vamos conhecer muito do que acontece pelos 3 evangelhos, mas a intenção do Evangelho de João é mostrar que Jesus vem 3 vezes, isso durante a Páscoa, então 3 anos seguintes para Jerusalém, não é? Então isso ocorre no capítulo 2, que ele vem e purifica o templo. No capítulo 5, de novo ele vem, né? Tem o caso ali do tanque de Betesda, esse é o 2º ano. E depois, novamente no capítulo 7, onde ele se declara o Messias. A partir dali, 3 vezes que ele vem para Jerusalém, ele não sai mais das adjacências do templo. Então todo o texto de João tem a intenção de mostrar o que acontece nas adjacências, perto do templo. Então é daí que nós tiramos essas conclusões. Outra questão importante é demonstrar que o João, ele vai trabalhar os milagres não como milagres, coisa que a Ló, de uma forma magistral, nos mostrou pela manhã. Quando você encontrar aí os milagres, o João ele vai descrever 7 milagres. Isso com a intenção de demonstrar que o número 7 para a cultura judaica é uma ideia de perfeição. Só que a palavra milagre, ela vem aí agregada, atrelada com a palavra sinais, mostrando que o evento milagroso, ele não é o milagre em si, mas é um sinal. O que é um sinal? Algo que aponta a alguma coisa importante além de si. O sinal não é a coisa em si, mas é o objetivo de apontar para alguma coisa. Então quando você olha o capítulo 2 aí, ele vai dizer que Jesus fez o seu primeiro sinal milagroso. E qual foi o primeiro sinal? O sinal foi feito, praticado, realizado nas festas das bodas de Caná. Onde é que foi feito a transformação de água em vinho? Nos aparelhos, nos vasos, onde os judeus, eles lavavam a mão. Lavar a mão tem um sentido aí não de higiene, né, apenas. Tem a questão aí de um ritual de purificação. A ideia de lavar a ponta dos dedos até o cotovelo, né? A ideia de estar purificado. E quando Jesus transforma a água em vinho nos aparelhos de limpeza, o que ele está de purificação, o que ele está dizendo? Olha, o que purifica o homem agora não é a água da purificação, não é o rito religioso, mas é o meu sangue que será derramado na cruz do Calvário.
E mais adiante nós vamos ver os sinais ainda. Isso a todo momento precisa ser aqui destacado. Quando ele multiplica o pão, o entusiasmo das pessoas fica evidentemente por conta do preço do pão, do outro imposto do Império Romano, da taxa do templo, o pão que vem gratuito, da multiplicação de Jesus. E Jesus vai dizer assim: eu sei que vocês vêm após mim por causa do pão que eu multipliquei, mas eu sou o pão da vida. Percebe que o milagre, ele é um sinal que aponta para algo maior do que a coisa própria. Ele é o caminho, ele abre a coisa. Mais adiante ele ressuscita Lázaro e ele vai dizer: olha, vocês estão impressionados por conta da ressurreição de Lázaro, mas eu sou a ressurreição e a vida. Então você vai percebendo que a intenção dos milagres aqui não é para que eles sejam repetidos. Ele causa em nós uma estupefação, uma admiração, mas evidentemente que cada milagre colocado aqui é para que aponte para Jesus como Messias. Por isso que na conclusão do Evangelho de Mateus, de João, o autor vai dizer assim, Jesus fez esses milagres para que reconheçam que ele é o Messias, mas é evidente que ele fez muito mais do que isso que está escrito aqui. Então nós precisamos olhar os milagres com esse objetivo didático aqui. E por que isso é importante? Porque depois que nós lemos pela manhã a exposição, lemos e ouvimos a irmã Ló expondo o texto, ela também expôs o texto que Jesus purifica o templo, um outro sinal de Jesus aqui. Isso chama a atenção de um fariseu, e é a partir desse sinal que o fariseu vai à noite interrogar, conversar com Jesus. E aí então o verso 1 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ora, esse sujeito aqui, ele é um tanto quanto excêntrico, porque nós não temos muitas informações sobre ele. Ele aparece aqui no capítulo 3, depois no capítulo 7, e no final ele ajuda no sepultamento de Jesus. Então não temos muita informação. O que é intrigante é que ele é um judeu do Sinédrio, que tem um nome grego. Então é excêntrico, a gente fica com umas interrogações, mas o fato é que o texto ele não dá muita informação para nós. O texto ainda diz que ele, por ser uma autoridade, significa que ele não é só do partido dos fariseus, uma ala importante dos religiosos daquele momento de Jesus ali, não, ele também é uma autoridade. Essa palavra aparece aí, uma autoridade entre os judeus. Significa que, além de ele ser um fariseu, de ser um conhecedor dos ritos, além de conhecer bem a história, a teologia, as escrituras, ele também é membro do Sinédrio. O que é o Sinédrio? É o Supremo Tribunal de Jerusalém. Acima do Sinédrio, só o Senado romano. Então o Sinédrio, ele tem uma voz política ativa nas questões contingenciais de Jerusalém. Este sujeito, admirado pelo que Jesus realizou, ele então, à noite, ele sugere e consegue ali uma audiência com Jesus. A questão aí da palavra noite, ela é debatida. Alguns dizem que ele sugeriu esse bate-papo, essa entrevista, essa inquirição à noite, porque ele não podia se expor. Outros vão dizer que, por conta da popularidade de Jesus, não tinha muito sossego de conversar e colocar os pingos nos is ali. Então ele preferiu que à noite, num lugar mais sossegado, ele pudesse aí conversar com Jesus. Eu prefiro a segunda opinião, mas também não muda em nada o texto aqui. Apresentado o nosso protagonista junto com Jesus aqui, nós temos a primeira pergunta que vai desenrolar aí do verso 2 aqui, olha só. 3:2. Ele, o Nicodemos, veio a Jesus à noite e disse. Essa ideia de dizer aqui, né, ela está elaborando uma pergunta que depois temos a resposta no verso 3, verso 5 e verso 10, conforme a dinâmica do texto aqui. O que ele disse? Mestre. Ora, essa primeira expressão aqui, ela já é importante para nós, porque um fariseu, ele já tem uma certa arrogância natural.
E talvez a palavra arrogância aqui seja um pouquinho de preconceito já da minha parte, porque quando nós falamos dos fariseus, você já tem um posicionamento de alguém que tem um senso de si próprio, de uma superioridade. Não é? Então vamos dizer assim, ó, você é um fariseu, é um termo que já está manchado, vamos dizer assim, por conta da fama deles nesse período aqui. Então quando ele se refere a fariseu, e ele sendo um fariseu, ele diz mestre, ele tem uma atitude de humildade, porque aquele sujeito que está ali, ele não tem uma formação, ele não tem um currículo como tem esse fariseu aqui. Então você percebe que ele vem com honestidade à noite. Ele vem desarmado, porque os sinais que ocorreram, não só da água transformada em vinho, mas a autoridade de Jesus em virar a mesa dos cambistas e ninguém reagir, alguma coisa sobrenatural aconteceu. E é importante destacar algumas questões de como a coisa acontecia. No templo, você tinha um lugar que ele chamava de Fortaleza Antônia. Nessa fortaleza, é mais ou menos como se aqui fosse o pátio do templo, e alguma sala, algum alpendre na lateral, ficasse os soldados romanos, para que qualquer motim, os romanos interferissem e acabassem com o problema. Então ali você tem um monte de soldado, a qualquer momento eles interferem. Jesus, ele vira a mesa, percebe? Ele vem para a Páscoa, não é a primeira vez que ele vem com autoridade de se revelar messiânico. Irmãos, imagine alguém chegando numa data importante, um judeu galileu, que está aí falando algumas coisas que precisa ser provada, que está trazendo após si um monte de pessoas, formando o grupo dele. Ele chega num lugar em que exige uma certa organização, e ele simplesmente vai acusando as pessoas de suborno, de roubo e coisas dessa natureza, e vira a mesa do dinheiro. Ora, no mínimo, os guardas romanos interfeririam, mas há um profundo senso de temor e ninguém faz nada. Jesus, ele está ali, a gente lê no contexto, com meia dúzia no máximo de discípulos. Não seria difícil acabar com esse motim, não seria nenhuma dificuldade os próprios guardas do templo, sem precisar da fortaleza Antônia, dos soldados romanos, que interferissem. Eles acabariam com aquele problema ali mesmo. Mas na ação de Jesus, na autoridade de Jesus, o jeito que ele age, há um temor em que ninguém faz nada. Você já percebe aí que há uma autoridade quando ele pega ali um chicote e expulsa os animais. Percebe que Jesus não bate nas pessoas. Ele, entre aspas aí, numa força de expressão, ele vai contra a instituição instaurada ali, mas as pessoas ele preserva, pelo menos naquele momento, e da mão do Senhor não. O fato é que tudo isso chamou a atenção do Nicodemos. Ninguém interviu, e sem contar a história da água transformada em vinho. E o texto vai dizer para nós, por conta dos sinais que ele operara, o Nicodemos teve a sua atenção despertada. E o texto diz que ele começa: mestre, sabemos, verso 2, que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Então qual é a primeira pergunta que nós temos aqui? O Nicodemos, das entrelinhas, ele está admitindo que há uma sobrenaturalidade na ação de Jesus, no comportamento dele. Não é possível que um galileu qualquer, um nazareno qualquer, viesse numa festa nacional tão importante, fizesse o que havia feito e ninguém parasse, o algemasse, o levasse para algum lugar e o disciplinasse severamente. Isso fez com que o Nicodemos admitisse: há alguma coisa diferente.
há alguma coisa, você é mestre, porque você não ensina como ensina os mestres. As tuas palavras e a tua autoridade, ela é diferente. Então a palavra que aparece aqui logo no início da pergunta, é uma palavra de profundo respeito, de alguém que tem um currículo fariseu, de alguém que tem um histórico de vida que pertence ao Sinédrio. É admitir que, embora você não tenha uma formação formal, você não passou pelos meandros teológicos do mundo judaico, há em você sim uma autoridade. Mestre, não é possível, o que você faz só pode vir de Deus. E aí então Jesus, ele responde, verso 3, em resposta Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, quando nós olhamos um texto como esse processo de tradução, parece que o Nicodemos está perguntando uma coisa, Jesus está falando outra coisa, porque parece que não é conexo a coisa aqui. Então é por isso que nós precisamos de um pouquinho mais de graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, de ajuda de outros irmãos que já trilharam esse caminho aqui de interpretação, para a gente chegar aqui a uma resposta coerente. Porque há um diálogo aqui, e é claro que quando você tem um relato bíblico, o autor, ele não escreve os pormenores. Não há possibilidade de você escrever absolutamente tudo o que está acontecendo ali. Você vai colocando os pontos importantes. E o que Jesus está dizendo aqui está colocando em xeque para o mundo espiritual as prerrogativas do Nicodemos. Porque o Nicodemos, ele é um fariseu, e isso não é de só menor importância. Ele tem uma autoridade, uma respeitabilidade diante do povo. Ele conhece as escrituras, ainda que a fama do grupo não seja das melhores. Um fariseu é um fariseu. Um fariseu surgiu no tempo em que, depois do cativeiro babilônico, que alguns não voltaram para Jerusalém, eles se prepararam para conhecer as escrituras. Então, eles começaram, o movimento farisaico começou com uma boa intenção. Só que todos nós sabemos que, à medida que o tempo vai passando, os ideais viram ideologias. E quando o ideal vira ideologia, a coisa ela vai se perdendo no meio do caminho. Mas esse homem, ele tem competência teológica. Esse homem, esse sujeito, ele é um fariseu. Ele tem as prerrogativas e ele conquistou isso. E mais do que isso, ele é participante do Sinédrio. O Sinédrio composto por 71 pessoas de autoridade e respeitabilidade para voltar às questões importantes em Israel. O que Jesus está dizendo, Nicodemos, para participar do mundo dos homens, você precisa de um currículo. Para participar do jogo político, e aqui jogo político não tem uma questão pejorativa, a vida é política, não é? Como diz um homem chamado Aristóteles, o homem é um ser político. Político é a ideia de negociar. Nós fazemos política o tempo todo. Quando você diz assim, eu não quero jogar essa política, o que você está fazendo? Eu estou fazendo política, é a arte de escolher. Então a política, ela é importante, o problema é a politicagem. O que Jesus está dizendo que para participar dos meandros da sociedade, você precisa de prerrogativas. Para você exercer um ministério, uma função, para você trabalhar aqui ou acolá, você precisa de prerrogativas. Você precisa conhecer a dinâmica daquilo que você faz ou se propõe a fazer. O que Jesus está dizendo é que no reino de Deus, as credenciais de Nicodemos não valem. Ele não tem condições de acessar as questões eternas. Ele não tem questões de participar do reino de Deus dando carteirada farisaica ou do Sinédrio. Não é o green card do momento em que ele pode participar de qualquer coisa. Ele tem a respeitabilidade, ele tem condições de discutir leis do Sinédrio, mas ele não tem condições de discutir questões que transcendem a imanência, só a imanência. Ele não tem condições de discutir a transcendência. A ideia de imanência é aquilo que eu sei, aquilo que eu pego, aquilo que é concreto, aquilo que está escrito. Isso passa por um critério de conhecimento. E o Nicodemos, ele tem essa prerrogativa. E ele não consegue discernir
de onde vem a autoridade de Jesus. Ele não consegue entender que um galileu desconhecido que surgiu do nada, de lugar algum, e ele tem essa envergadura de autoridade, isso chama a atenção. E Jesus diz: eu compreendo, Nicodemos, porque você sabe jogar o jogo daqui, e não tem nenhum problema nessa questão. Você tem competência, mas para entender o que se passa no reino espiritual, para você jogar o jogo do reino de Deus, para você viver no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Você não tem condições de se candidatar, você não tem condições de dizer que tem competência, porque você não entende o reino de Deus. O jogo que você joga, a vida que você participa, ela tem prerrogativa da imanência, do lugar, da coisa, do concreto. Mas há um reino que não é possível participar se você não nascer de novo, se você não for iluminado pelo Espírito de Deus. Qualquer jogo que você jogar, qualquer participação social, eclesiástica, qualquer participação política ou acadêmica, ele é um jogo com regra do mundo. Mas para participar do reino de Deus, precisa de uma intervenção de Deus, que ele chama de novo nascimento. E é claro que isso traz muito mais dúvida para o Nicodemos. E aí sim, o mestre Nicodemos, ele está falando com competência teológica, escriturística aqui. Jesus está falando com competência aqui. Tem uma distância muito grande. É o mesmo que um mestre competente, que conhece os meandros de várias cátedras. É o mesmo que um professor que tem domínio de várias ciências conversar com um iniciante ou um alfabetizando. Ele não vai conhecer a linguagem. É o que está acontecendo. Jesus fala, é preciso para entrar aqui no reino de Deus e compreender essa autoridade com que eu falo, se você nascer de novo. E é claro que esse homem, esse Nicodemos, ele entende alguma outra coisa do mundo da biologia, de como há a reprodução humana, de onde nós viemos, ou de onde a gente vem, pelo menos no fato da mecânica biológica. E aí, o verso 5, o verso 4, melhor dizendo, você tem a segunda pergunta. O texto diz assim: perguntou Nicodemos, a segunda pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. É o máximo que ele pode argumentar com Jesus, ou contra-argumentar. Sabe quando você recebe uma resposta que te tira do chão? Assim, é claro que não, quase que dá para ouvir a voz embargada, né? Não dá para entrar de novo, né? Alguma coisa a mais você quer falar sobre essa questão de novo nascimento. E aí então nós temos a segunda resposta de Jesus. Qual é? Nós temos aí no verso 5. Jesus respondeu: eu digo-lhes a verdade. Essa expressãozinha aí, digo-lhes a verdade, é amém, ou amém, amém, né? Porque é o jeito dos judeus dizer que uma coisa tem validade, credibilidade. Amém, amém, digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer soprar. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ora, o que Jesus está dizendo aqui, mais uma vez mostrando que a única maneira de participar do novo nascimento, a única maneira de participar da vida eterna, a única maneira de participar do reino de Deus é sofrer uma ação de Deus. E sofrer aqui, evidentemente, que é uma passividade. Quando você sofre um ato, você não contribui com o ato. Por isso você diz assim, ele sofreu um acidente. Até na construção gramatical, quando você estuda língua portuguesa, a gente pergunta: o que está acontecendo com o sujeito? Ele sofreu a ação do verbo. Então quem sofre não tem participação. Quem sofre, obrigado,
Quem sofre, ele é apenas alvo da misericórdia, como agora eu sofri o ato da misericórdia de receber um copo d'água. Então, eu não tive participação, foi ato de misericórdia. O Nicodemos, ele está sendo orientado, mostrar, não importa o grau de conhecimento que você tem. É como o vento você vê o efeito, o vento você sabe que ele está organizando ou desorganizando, porque ele faz com que a folha das árvores se bilhem para cá ou para lá, a mesma coisa, as ondas, mas não é possível de você conter a ação do vento, assim é o Espírito. E a imagem que Jesus usa aqui, na sua segunda resposta, é da água e do Espírito. Por que água? Em todo o contexto bíblico, desde o Antigo Testamento, e aí você deve lembrar comigo, João, ele apareceu batizando por conta da simbologia da purificação. O mesmo aconteceu no capítulo 2, em que a água da purificação se tornou em vinho. Então água, você tem ali um símbolo de purificação. E o Espírito a mesma coisa, porque ele é o símbolo da nova vida. Então Jesus usa os dois símbolos que já é do conhecimento de um mestre e mostra que é necessário que haja uma ação sobrenatural. Além dessa questão de todo o Antigo Testamento, principalmente em Levítico, a ideia da purificação com água, além de o capítulo 1 do batismo de João, a água transformada em vinho, o templo foi purificado sem água, mas a ação de Jesus, o ato dele virar a mesa e confrontar o banditismo que estava acontecendo ali, é um ato de purificação. Então eles conhece muito bem essa sobrenaturalidade. O Nicodemos, ele era um fariseu, e ele tem domínio sobre essas questões. E um fariseu, ele costuma exagerar. Quando você pensa em fariseu, e Jesus lá no capítulo 24 de Mateus vai dizer que fariseu, ele é exagerado mesmo. Quando Jesus Deus instituiu um único jejum no dia do Yom Kippur, no capítulo 16 de Levítico, aí eles falam assim, não, sabe o que é, Deus? Um dia por ano para jejuar não é suficiente, vamos jejuar 2 dias por semana. A gente sempre querendo corrigir Deus, não está certo não, né Deus, a gente pode fazer muito mais. E assim é um fariseu, eles prolongam os filactérios para parecer melhor do que o outro. O filactério é a ideia de uma roupa que tem umas caixinhas penduradas nos ombros e na cabeça, depositado ali uns versos bíblicos. Então eles gostavam de roupa pomposa, mas andar com uma caixinha aqui, né? O que você tem? Eu tenho um versículo da Bíblia. É risível, né, irmãos? Né? Mas não é só risível a atitude desses homens. Entre nós fazemos muita coisa também que quando a gente cai, a gente dá risada da gente mesmo, né? A gente ri de nervoso, né? Por que eu fiz, né? A gente não é assim, a gente não tem essa percepção. E quando a gente tem um pouquinho da percepção, fala, meu Deus do céu, como eu sou infantil, ou como eu fui infantilizado. Mas a ideia toda é que o fariseu que gosta de exagerar, ele percebe que não há exagero humano, não pode haver nada que provoque o seu novo nascimento. Ela é uma obra sobrenatural. A água em si, ela não tem poder de regeneração. A água, ela não pode mudar a vontade de uma pessoa. O homem, depois que recebeu a herança de Adão, isso na sua concepção, ele está debaixo da ira de Deus. Ele não pode mudar a sua natureza. Então o homem não pode sequer considerar se propiciar diante de Deus. É isso que nós vamos ler, por exemplo, o que Paulo vai dizer em Tito, capítulo 3, verso 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então percebe que aqui nós temos a descrição de um relato, uma narrativa. O autor, o João, ele participou, ele tem conhecimento, então ele está descrevendo. O Paulo não. O Paulo, ele sistematiza, ele organiza e transforma a conversa numa doutrina. E qual é a doutrina? A da regeneração. O homem não pode nascer de novo, sozinho.
Porque o morto não pode desejar nada. Quando ele deseja Jesus, é porque o Espírito de Deus já fez com que ele pudesse desejar a vida em Jesus. É graça de Deus. É graça de Deus. O Vinícius agora mesmo, ele leu o texto de Isaías, e ele usa o texto de Isaías, capítulo 64, uma figura muito interessante, um pouco esquisita para nós. Mas ele diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. E aí eu peço licença e da melhor maneira possível eu vou tentar explicar o que é isso aqui. O trapo de justiça, as mulheres nas suas regras mensais, elas usavam um lençol, alguma coisa para se proteger. E depois que usava, tem toda uma questão de purificação do sangue. Então aquele trapo tinha que ser jogado fora, por conta de uma série de questões de contaminação, de saúde e de ritual. O que o Isaías está dizendo no capítulo 64, que o que você faz para poder se salvar como obra, é um trapo de imundícia. E aí você pode parafrasear segundo a sua imaginação, mostrando que tudo que você intenta fazer para se salvar, não vale nada do que aquela coisa usada. Só serve para jogar fora. Ninguém pode se propiciar diante de Deus. É o Espírito de Deus que opera em nós, na nossa vontade, que muda o nosso jeito de encarar o mundo, na dimensão da graça, e opera de nós essa vontade de querer Deus do jeito que Ele é, não querer Deus segundo aquilo que nós queremos que Ele seja. O próprio Pedro, também falando sobre isso, ele, numa doxologia, num louvor, no capítulo 1 de 1 Pedro, verso 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então você percebe que o diálogo de Jesus com um líder religioso, membro do Sinédrio, Jesus está explicando que não há prerrogativa humana, não há cargo eclesiológico, teológico, que pode propiciar o homem diante de Deus. É a ação de Deus. O próprio João já nos comunicou isso no capítulo 1, no verso 12 e 13. Lá no prólogo ele disse assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram da vontade de Deus. Irmãos, se você de fato confessa Jesus como Senhor, você não tem culpa nenhuma disso. É graça de Deus. É bondade de Deus. E essa bondade de Deus, ela é tão constrangedora, que nós nos colocamos na fileira dos santos, para poder trabalhar com alegria, porque o salário já está ganho, é a eternidade com o Senhor. O Nicodemos não pode ganhar, se propiciar diante de Deus com sua roupa, com sua fantasia de fariseu. Ele não pode ganhar a confiança, não pode ganhar crédito com Deus, por conhecer as Escrituras, não pode ganhar a vida eterna, entrar no reino de Deus, apenas por fazer parte do Sinédrio. Ele precisa nascer de novo, ele precisa de uma geração, não da carne, ele precisa de um currículo, não construído pela sua competência acadêmica, religiosa, ele precisa de uma ação sobrenatural, é necessário nascer de novo. E aí, evidentemente que surge uma outra pergunta, e é a terceira pergunta no verso 9. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Terceira pergunta. Jesus então explica. Verso 10. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o meu testemunho. E mais uma vez está dizendo que: ô Nicodemos, você conhece muita coisa, cara. Você sabe mesmo. Você não ocupa um lugar por acidente, por indicação.
Você não está aí porque caiu de paraquedas, você tem competência. Mas essas coisas da eternidade, do reino de Deus, você não pode compreender, a não ser que o Espírito de Deus comunique no íntimo de cada um. E é claro, irmãos, é possível que nós que estamos aqui reunidos nessa noite, tenhamos várias informações a respeito da nossa fé, a respeito dos meandros teológicos. É possível que você seja um assíduo frequentador do curso de teologia aqui ou acolá. É possível que você já tenha condições ou já participou de todas as aulas de EBD e já domina isso e aquilo, e está colocado numa posição não mais de aluno, mas de mestre. É possível que você já tenha uma história eclesiástica, mas é possível também que você ainda não tenha conhecido aquilo que é essencial. É possível que você tenha uma vida religiosa que traga alguma adrenalina emocional. É possível que você se sinta propiciado por ser o arauto da justiça, por estar sempre, no teu ponto de vista, escolhendo a verdade. O problema é que o mundo, ele nos ilude, e a verdade pode não ser a verdade que nós acreditamos. Essa verdade que ela é essencial, ela só pode ser revelada por meio do novo nascimento que ocorre pelo lavar da água, mas não a água H2O, não da água produto da natureza, é da água do símbolo regenerador do Espírito de Deus. E é por isso que, se você não anseia a vida eterna, é possível que você não entendeu ainda o que é o Evangelho. É possível que você tenha essa adrenalina porque você se sente um pouco melhor de participar de atos de piedade, porque o louvor, ou uma boa palavra, ou a interação eclesiástica na comunidade, ela te traga um pouquinho de sossego psicológico, emocional. Ela tem uma terapia importante, legal, mas as questões do reino de Deus, elas devem nos levar a uma vibração extra-humana, sobrenatural e transcendente. Quando você faz uma leitura do mundo que se corrompe, de um abismo chamando outro abismo, o mundo que se perde belicamente, politicamente, sociologicamente, eclesiasticamente, tudo isso causa em nós uma angústia e um ranço pela vida. É natural nós criarmos calosidade na alma e evitar relacionamento, porque o mundo nos fere. Então é bom engrossar a casca para que o espinho da vida quebre quando quiser nos furar. Mas a vida sempre tem espinho mais forte, de aço, que rompe a nossa casca, que rompe o nosso casco. E nós vamos nos colocando num canto da vida por conta dessas dificuldades. E isso só pode ser superado quando o Evangelho da Graça, ele nos dá condições de fazer uma leitura do mundo que agora se apresenta através das lentes do Evangelho. É por isso que, quando as coisas estão indo de mal a pior, e elas vão, a novidade da volta de Jesus cria uma alegria, que ela brota de dentro de nós, mas não por conta de questões fisiológicas, mas por conta de uma ação do Espírito Santo de Deus, e nos faz resilientes para continuar enfrentando a vida que estamos vivendo. É possível que a religião que você tenta aqui, ou ali, ou acolá, ela só vai te dando condição de você mudar de lugar no tabuleiro da vida, e mudar de confissão de fé, e de roupagem religiosa. Mas só é possível enfrentar os dilemas da vida quando o Espírito de Deus opera em nós, de maneira sobrenatural, os valores do reino de Deus. Porque você não pode, de forma consciente e lógica, acreditar que Deus voltará na pessoa do Filho com um corpo transformado e nos dará um corpo transformado como o dele. Isso é antilógica, isso é um absurdo, isso é uma esquisitice para aqueles que não conheceram o reino de Deus. Mas quando você pensa nos valores eternos, há alguma coisa que vibra dentro de você, que testifica, esse negócio é verdade.
Porque eu não tenho por meio da lógica, por meio das escrituras, ainda que lendo, convencer você que de fato haverá um dia marcado para o juízo. Você pode desdenhar de mim, você pode bater de ombros, você pode me ridicularizar, porque essa é uma questão que se entende não com meandros da religião, ou do farisaísmo, ou de qualquer outra condição humana. Essa é uma capacidade que o Espírito comunica conosco, e de forma particular. É por isso que, quando você participa da ceia, ela pode ser mais ou menos mais um ato religioso, mas quando você acredita que aquele símbolo remete à morte de Jesus na cruz, e você deve fazer até que Ele venha, a tua alma, o teu espírito, a tua vontade, tudo que você é, ele vibra com aspiração eterna, porque só pode entender o reino de Deus se o Espírito de Deus promover o novo nascimento em cada um de nós. Portanto, se você ainda não está convicto do novo nascimento, eu posso te chamar de irmão por pura formalidade, mas você precisa nascer de novo. Não tem coisa mais urgente, porque hoje, cada um de nós, podemos dar o último suspiro, e se você não nasceu de novo, você precisa urgentemente clamar por esse novo nascimento. Você não pode se salvar, você não pode morrer por você mesmo, você não poderia ressuscitar se morresse, você precisa nascer de novo. E aí, depois de toda essa discussão, o Nicodemos, ele admite que, nas entrelinhas, que ele veio atrás de Jesus por conta dos sinais. Os sinais, eles causaram uma curiosidade, mas os sinais, ele não tem poder regenerador. E quando Jesus está falando sobre isso, ele foi atraído pelo sinal, mas agora ele está conhecendo qual é o verdadeiro motivo do sinal. O sinal aponta para o Messias prometido, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você não pode sair daqui sem abraçar essa salvação. E aí do verso 11 ao verso 21, você tem todo um discurso de Jesus. O Nicodemos não fala mais aqui. E aí, de uma forma bem ligeira, eu queria apenas pontuar algumas questões aqui. Agora Jesus, ele vai discursar. O Nicodemos, ele se aquieta. Jesus se impõe. Verso 11: asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos, texto que eu já li inclusive, e mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas, e você não consegue interpretar, você não crê. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ora, aqui essa ideia de falar de coisas terrenas e coisas celestiais, nós temos aí uma série de cenas pedagógicas que poderia ser tirado daqui do fio da meada. Então você pega o fio da meada, como no novelo de lã, ele está embaraçadinho ali, você pega e vai puxando, e vai tornando claro aquilo que está encalacrado, aquilo que está embaraçado. E aí o que Jesus vai ensinar aqui agora, o que são coisas espirituais. E aí, para a gente não ir muito lá para trás, basta lembrar aqui para nós, que na sexta-feira, aquele que dizia que era na sexta-feira da paixão, aquele que dizia ser o Salvador, morreu humilhado, morreu sangrando. Como é que pode Deus sangrar? Já é uma incoerência, uma incongruência. O nosso Deus sangrou. O mistério da encarnação. Como é que alguém pode entender coisas dessa natureza espiritualmente? E coisas como essa desencadearam também a ressurreição, que nós chamamos de Páscoa. Irmãos, você precisa responder para você e eu para mim. Eu não preciso do teu aplauso popular no sentido de fazer uma inquirição. Diga aí quantos creem na ressurreição de Jesus. Até o ambiente sugere que você, persuadido, você levante a mão e fale: eu creio. Você pode até fazer uma fisionomia de piedade, de enrugar a testa, fazer uma fisionomia de alguém piedoso. Eu creio na morte de Jesus, eu creio na ressurreição de Jesus. Mas isso não precisa ser dito para mim no sentido da visibilidade. Essa é uma decisão que você precisa ter no seu coração, na intimidade que você tem com Deus.
é naquilo que nós chamamos de sagrado secreto, onde só um olho pode ver. É aquele que tem os olhos como chama de fogo, que esquadrinha o pensamento, as intenções de cada um de nós. A questão da declaração da ressurreição de Jesus não é apenas um artigo de fé, tem que ser um posicionamento de verdade absoluta, que só o Espírito de Deus pode trazer a cada um de nós. Você pode me enganar e eu enganar a você num teatro da fé, mas essas são questões importantes que você precisa responder, não para mim. Você precisa crer que, de fato, Ele morreu pelos nossos pecados. Você precisa crer, de fato, que houve uma sexta-feira da paixão. Você precisa crer, de fato, que houve uma Páscoa, que houve uma ascensão. E você precisa crer, com toda a força da tua alma, da tua vontade, que a promessa da volta de Jesus é real. Como é que eu posso falar de coisas eternas se você não entende os meandros mais básicos? O problema é que nós não conseguimos entender se o Espírito de Deus não operar em nós. E aí o verso 16, nós temos aquilo que é o resumo, a síntese do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, ele é tão profundo por si só, que ele é conhecido como a Bíblia em miniatura, como o Evangelho resumido. E assim como a vida, a per si, um abismo chama outro abismo, cada uma das palavras analisada isoladamente é um aspecto do paraíso que chama outro aspecto do paraíso, até você ser entronizado no paraíso eterno, a vida eterna com Jesus, até você vislumbrar o jardim completo chamado eternidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só há um jeito de ter a vida eterna: com Jesus nosso Salvador, o Cordeiro de Deus. E aí, eu preciso caminhar para o final aqui. Do verso 22 ao 36, já muda a cena aqui. Nós começamos lá com a apresentação do Nicodemos, 3 perguntas, 3 respostas. O verso 11, um discurso de Jesus, em que está inserido aí, que está no cerne da questão, o Evangelho em miniatura, 3,16. E agora você tem um confronto. Qual é o confronto? O verso 22 diz assim, ó: depois disso, percebe que o autor vai sempre pontuando, acabou uma cena, ó, depois acontece isso, uma cena desencadeia a outra. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ora, o texto mostra que agora você tem 2 grupos que estão crescendo. Por que 2 grupos? No capítulo 1, apenas o João Batista estava batizando, pregando, tanto que pessoas de Jerusalém iam lá para o norte, lá para a Galileia, para entender o que estava acontecendo. E a fama, a reputação de João, ela crescia tanto que despertava muito interesse. E alguns perguntaram: você é o Messias? Você é o Elias? Por que você prega? E a gente já viu isso aí no capítulo 1. O problema é que agora Jesus também tem o seu grupo. São 2 grupos. E esse é o problema que vai ser resolvido aqui. O verso 23 diz assim: João também estava batizando em Enom, perto de Salim. A gente vai descobrir que o texto diz que Jesus batizava, mas não ele mesmo, os seus discípulos. Você tem 2 grupos. Um grupo crescendo aqui, João Batista. Um grupo criando volume. E agora um outro grupo de Jesus. E aí, alguém bastante visionário vai chegar para o João Batista e vai dizer: ô João Batista, você não percebeu, cara? Sabe aquele sujeito que quando passou do outro lado do rio você apontou: eis o Cordeiro de Deus? Ele está roubando nossos discípulos, cara. Ele não está falando assim, mas é isso que ele está dizendo. Só ler o verso 23. João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu, eu vou verso 25 de uma vez, surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João
e um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Então a gente não sabe o que eles discutiram aqui, porque o texto não informa. Eles discutiram lá uma questão, não é aquilo, é isso. E o verso 26, eles, os dois que estavam discutindo, se dirigiram a João e lhe disseram: ô mestre, sabe aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste? Ele está batizando, e todos estão se dirigindo a ele, como se dissesse: ele está roubando os nossos discípulos. Foi você que chegou primeiro, foi você que correu o risco de ser preso pelas autoridades de Jerusalém, foi você que fez tudo isso. E agora, só porque você apontou o dedo e disse que ele é o Cordeiro de Deus, alguns dos nossos discípulos, do nosso grupo, está indo para o lado dele, estão deixando a gente aqui, faz alguma coisa aí. Aí o João responde, verso 27, a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse que eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e ouve, enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria, que agora se completa. O que João está dizendo aqui? Ele apareceu pregando no deserto, reuniu muita gente, a sua popularidade, e agora dois grupos estão distintos, e alguém está dizendo: ô João, estamos perdendo o cliente, ô João, está indo tudo para o lado dele, ele é um traidor. E o João, ele diz assim: sabe o que é? Eu sou o padrinho. O padrinho, ele tem uma importância, e aí tem todo o contexto da dinâmica do casamento judaico. O padrinho, ele é importante enquanto o noivo não chega. Quando o noivo chega, ele entrega a noiva para o noivo, ele sai de cena. O padrinho, ele pode entrar com pompas, mas ele é esquecido à sombra da beleza, da euforia de todos aqueles que esperam o noivo quando ele entra. E o João está dizendo: o fato de eu desaparecer me traz alegria. O que ele está dizendo aqui, ó, esta é minha alegria. Eu não posso me enamorar pela noiva. Se eu me enamorar pela noiva, eu sou um traidor. O noivo me escolheu porque me tornou digno de fazer essa recepção, de entregar a preciosidade da noiva, a mão do noivo. Eu não posso tomá-la para mim. E o que ele está dizendo que não tem nada de errado. Está no script. E qual é o script? Ele começa a pregar, mas quando Jesus entra em cena, ele sai de cena. O que ele está dizendo é que o cordeiro que tira o pecado do mundo não é João, é aquele. E se alguém seguir Jesus abandonando João, não tem nada errado, está tudo certo. É por isso que quem prega, quem trabalha, deve deixar claro que você não pode confiar no pastoreio de um homem, não pode confiar no discipular de um homem que discipula, ou de uma mulher, seja lá quem for. A grande nobreza de quem prega, de quem ensina, é deixar claro: você tem liberdade de ir embora a hora que você quiser, mas nunca se desenamore, usando o contexto aqui do seu Salvador. A questão não é em qual grupo eclesiástico você pertence. A questão é que todas as vezes que a personalidade de alguém ofuscar a tua caminhada com o noivo de verdade, é melhor romper com as instituições e andar com aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É melhor abandonar aquele que nos mostrou a verdade quando isso começa a atrapalhar. Porque nós temos uma inclinação de idolatria com aquele que nos discipula. Nós começamos a desenvolver uma relação afetiva com aquele que nos levou ao Evangelho. Isso é nobre, isso é bom, isso é de boa fama, isso é muito bom. Mas tanto o discipulado como o discipulador tem que estar preparado para romper, dizer: vai embora, segue a Jesus, não olhe para mim, eu fui apenas um instrumento, eu fui apenas a voz, ele é o efeito, ele é o noivo, eu fui o padrinho, portanto vá atrás dele, não importa, e não discuta se estão indo embora, desde que vão atrás de Jesus, o Cordeiro de Deus. E o texto termina de uma maneira assombrosa. Olha o verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E aqui, eu não posso me entusiasmar aqui, né, porque a gente está terminando. Mas ele não está dizendo: quem crê no João Batista tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem rejeita o Filho não verá a vida,
E a gente esperaria que o verbo estivesse no futuro, a próxima sentença. Mas não está. Como se dissesse, quem não tem o filho perderá. Não. Ele diz, eu vou ler de novo a sentença toda. 36. Quem crê no filho tem a vida eterna. Já quem o rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus é um assunto que caiu em desuso na pregação. A ira de Deus parece que é uma mancha no caráter de Deus, que nós queremos falar do amor de Deus, como se o amor de Deus fosse uma paixonite, que Ele não vive sem você. O amor de Deus, ele não é um amor de dependência, como nós entendemos no romantismo. O amor de Deus é uma decisão livre, porque nada pode persuadi-lo a amar. Deus ama porque quer, não por conta de uma força que obriga a amar, como nós amamos alguém por uma questão de interesse emocional. Quando Deus ama por liberalidade, por vontade própria, porque nada pode obrigar, nada fora a Ele obriga a nada. Então quando Deus ama o mundo de tal maneira, ama por decisão soberana e eterna. Só que o texto diz que quem não recebe esse amor, está debaixo da ira de Deus. A ira de Deus é um assunto sério. A ira de Deus não é uma doutrina colocada aqui ou acolá na Bíblia. A todo momento você ouve sobre a ira de Deus. A todo momento a ira de Deus, ela é descrita, ela é explicada. A santidade de Deus não comporta um homem que não nasceu de novo. E Deus, por conta da sua justiça, Ele não é um ser tibioso, preguiçoso, que demora a castigar. A justiça de Deus exige, a santidade de Deus exige a justiça, e a ira de Deus está sobre todos aqueles que não receberam Jesus como Salvador. Existe apenas uma maneira de escapar da ira de Deus, recebendo Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu por cada um de nós. A ira de Deus é uma exigência do seu caráter santo. A ira de Deus é uma exigência da justiça, porque um Deus justo e santo não é passível com o pecado humano. Se você quer saber o que é a ira de Deus, basta olhar para a cruz que aconteceu com um homem justo. Portanto, você precisa chorar desesperado para escapar da ira de Deus e receber o amor de Deus. Eu termino aqui dizendo que nós temos um discurso que ele é meio que falacioso, enganoso. Nós dizemos assim: Deus ama tanto você, mas não ama o seu pecado, como se pudesse separar você do seu pecado. Deus castiga o seu pecado em você, e há um castigo eterno. A ira de Deus, ela não castiga o pecado abstratamente, mas castiga o pecador com o peso eterno. Deus não te ama com paixonite desesperada. Deus te ama com um amor eterno. Mas há também uma justiça exigida da santidade de Deus. E não tem jeito de castigar o pecado sem castigar o pecador. Por isso que você precisa se arrepender dos seus pecados e lançar os cuidados à mão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É tempo de você fazer isso essa noite. Arrependei-vos e crede no Evangelho de Jesus. Vamos orar? Pai, nós precisamos do Teu Espírito. É possível que nós tenhamos competência de um fariseu, que também faz parte do Sinédrio. É possível que nós tenhamos muito mais competência por conta do nosso tempo, das informações, por conta do nosso histórico eclesiástico, por conta das nossas vantagens ministeriais, que tudo são boas. Tudo é um presente do Senhor para servir. Mas nada disso, Senhor, pode nos fazer escapar da ira santa. Nós precisamos da mão da graça. Nós precisamos que o sangue da cruz seja o preço do meu pecado. Que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos receber o Filho de Deus como nosso Salvador. Faz isso conosco, Pai. Cada um de nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.